O Senhor coloca uma palavra em meu coração para compartilhar com os irmãos. De certa forma, é meio que uma continuação daquilo que nós falamos semana passada. Nós falamos semana passada sobre a vigilância, né? Estar vigilantes. Estar vigilantes não é o mesmo que você ficar olhando todos os dias para ver se Jesus está voltando. Estar vigilante é você permanecer fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Amém, irmãos? Ou seja, o mordomo que foi chamado para alimentar os conservos, quando Jesus voltar e é encontrado alimentando os conservos, é esse que vai reinar com Cristo. O mordomo, aquele que não fez conforme foi chamado, é esse que vai receber a sua parte com os infiéis. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, né, dando continuidade, não exatamente sobre o mesmo assunto, no sentido literal, mas falando sobre o mesmo assunto, sobre aquilo que nós precisamos fazer, sobre aquilo que nós fomos chamados para fazer. Amém, irmãos? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso de número 1. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso de número 1. Os irmãos estão aí? Diz assim: por isso, por esse motivo, tendo esse ministério, a palavra ministério é trabalho, serviço, tendo este serviço, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Diga assim, ministério, segundo a misericórdia. Olha para mim, presta atenção. Ninguém recebe ministério porque merece. Nós recebemos ministério segundo a misericórdia. Deus teve misericórdia de nós e nos deu um ministério. Os irmãos estão aí? E já que recebemos esse ministério, não desfalecemos, nós não paramos, nós não desanimamos, nós continuamos. 2. Antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, temos bom testemunho diante dos homens. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Diga, nós não nos pregamos a nós mesmos. Esse não nos pregamos a nós mesmos serve para você não falar de você mesmo, serve para você também não pregar a sua igreja. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. Os irmãos estão aí? Mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Diga assim, nós somos servos, por amor de Jesus. Verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Ou seja, nós carregamos uma preciosidade, mas nós somos um vaso de barro. Em outras palavras, não há glória em nós, não há mérito em nós, para que a gente não venha se gloriar e achar que somos nós que estamos fazendo alguma coisa. Verso 8, preste atenção, porque é aqui que eu quero falar com os irmãos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste também no nosso... Olha para mim. Em todo lugar que nós vamos, ele está dizendo,
nós trazemos o mortificar do nosso corpo, da nossa carne. O que significa isso? Nós matamos a nossa carne em todo lugar que nós estamos. Para quê? Para que a vida de Deus flua através do nosso corpo. Quantos conseguem entender? Você sabe por que tem pessoas que não conseguem transmitir a vida de Deus? Porque não conseguem matar a carne. Não conseguem negar a carne. Olha para mim. Presta atenção, irmãos. Não confunda as coisas. Se você quer ser alguém usado por Deus, se você quer ser alguém relevante no reino de Deus, se você quer ser alguém que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas e vai transformar a vida das pessoas, não existe outro caminho a não ser o caminho da crucificação da carne. Os irmãos conseguem compreender? Crente carnal não consegue transmitir vida, irmãos. Por quê? Porque, presta atenção, não é que o crente carnal não faz a obra, ele até faz a obra, ele fala, ele prega, às vezes até lidera a célula, só não flui vida. E como não flui vida, só tem obra, não tem fruto. Porque obra é o resultado do esforço daquilo que eu faço, fruto é resultado da vida. A árvore não se esforça para dar fruto, a árvore simplesmente provê vida, e o galho gera o fruto. Quantos estão aí? Então diga assim: eu tenho que mortificar a minha carne para transmitir vida. Olha de novo, verso, presta atenção. Trazendo sempre por toda parte, em todo lugar que nós vamos, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso... Olha para mim, se você matar a carne, irmão, a vida de Jesus flui. Olha lá, 11. Assim nós que vivemos, estamos vivos, amém, irmãos? Amém. Estamos sempre entregues à morte, por amor de... Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Olha para mim, se você mortifica a carne, a vida de Jesus flui. Os irmãos estão aí? 12. De maneira que em nós opera a morte. Diga, morte. Diga assim, em nós opera a morte. Nós estamos o tempo todo, a morte aqui é a mortificação da carne. Pastor, não estou entendendo. Vou te explicar, posso te explicar? Assim, A mais B? Nós não vamos aonde nós queremos, nós não fazemos o que nós queremos, nós não falamos o que nós queremos, nós não nos vestimos como nos queremos, nós não temos a liberdade que nós queremos. Em outras palavras, nós estamos vivos, mas o tempo todo entregue à morte. Por quê? Para que a vida de Jesus flua. Você consegue compreender isso, sim ou não? Observe. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha para mim. Se não operar a morte em você, nunca vai operar a vida naqueles que estão te ouvindo. Isso é sério. Continuando. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por amor e nos apresentará convosco. Olhe para mim, preste atenção, irmãos. Nós falamos domingo passado, uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, né, como eu acabei de orar. A palavra de Deus sempre é uma espada de dois gumes, amém, irmãos? Né, como diz o ditado dos pregadores, antes de cortar aí, ela já cortou aqui. E a palavra domingo falou muito comigo acerca de você ser encontrado fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Ou seja, nós lemos o texto onde fala da parábola do mordomo, dos mordomos, né? O mordomo fiel e o mordomo infiel. Mordomo fiel é aquele que permaneceu alimentando os conservos. O mordomo infiel é aquele que espancou os conservos, bebeu, comeu e saiu para se divertir. Só que, qual que é o resumo disso? O resumo disso é o resumo de não ouvir, mas viver o Evangelho. Preste atenção. Uma coisa é você ouvir o Evangelho. Tiago diz que existem os ouvintes do Evangelho.
E ele nos aconselha a nós não sermos ouvintes esquecidos do Evangelho, mas praticantes do Evangelho. Eu sei que muitos dos irmãos já alcançaram ou pensam que alcançaram uma vitória, porque você agora pertence à igreja, porque você agora vem ao culto todos os domingos, porque você agora carrega uma Bíblia e começou a compreender um pouco mais da palavra de Deus. Mas deixa eu dizer para você, isso ainda não faz com que você viva o Evangelho. Viver o Evangelho não é você frequentar uma igreja. Viver o Evangelho não é você frequentar cultos aos domingos. Viver o Evangelho é uma questão de você tomar uma decisão. E qual que é a decisão? Se você vai de fato alimentar os seus conservos, ou se você vai viver a vida para você mesmo. Em outras palavras, se você vai viver a sua vida gastando a sua vida com você mesmo, ou se você vai viver a sua vida gastando a sua vida com outros. Porque observe, o mordomo de domingo passado, que nós lemos a parábola, que gastou a sua vida alimentando os seus conservos, segundo a ordem de Jesus, não gastou a sua vida com ele mesmo, ele gastou a vida dele com outros. Os irmãos estão aí? Mas teve o outro mordomo que falou, olha, meu senhor tarda a vir, quer saber de uma coisa? Eu vou comer, beber, eu vou festar, eu vou aproveitar a minha vida. Então, viver o Evangelho é você tomar uma decisão. Se você vai viver na ótica de Deus de uma forma egoísta, não egoísta no mau sentido da palavra, consegue entender? Não é que você é egoísta, mas egoísta no sentido, olha, eu não estou nem aí para quem está à minha volta, eu não estou nem aí para as pessoas que estão indo para o inferno, eu não estou nem aí para quem está caminhando para o inferno. Ou se você vai viver a sua vida dizendo assim, eu vou abrir mão do meu tempo, eu vou abrir mão da minha vida, eu vou abrir mão do que eu gosto muitas vezes, para que outras pessoas possam receber vida. Essa é a prática do Evangelho. Preste atenção. A igreja, irmãos, por causa de uma doutrina errada, maligna, satânica, diabólica, se tornou meio que um fast food. O que é isso, pastor? As pessoas vêm para a igreja e o vir não é o problema com essa ideia, o problema é permanecer com essa ideia. As pessoas vêm para a igreja atrás de algo para si. Consegue entender? Ah, pastor, eu vim porque eu quero a minha prosperidade. Eu quero a minha bênção. Eu quero o meu... É tudo para mim. Presta atenção. Todos nós viemos porque queríamos algo. Qual que é o problema? Quando nós chegamos na igreja e entendemos o que é o Evangelho, esse conceito ele precisa mudar. Porque daí nós entendemos... Nós entendemos e observamos o maior exemplo de todos, que é o exemplo do próprio Senhor Jesus, que deu a vida para salvar a vida de outros. Os irmãos conseguem compreender? Olha para mim, se você pensa só em você, se você não está preocupado com as pessoas que estão à sua volta, se as pessoas que estão à sua volta não te interessam, você não está vivendo o Evangelho. Você está até ouvindo o Evangelho, mas viver o Evangelho, segundo Jesus Cristo, é abrir mão da própria vida para viver em função de outros. Quantos estão aí? Isso é viver o Evangelho. É quando eu estou mais preocupado com o seu bem-estar do que com o meu bem-estar. É quando eu consigo abrir mão do meu tempo e da minha vida e daquilo que eu gosto para servir você naquilo que você precisa. Isso é praticar o Evangelho. Quantos estão aí? E o que Paulo está dizendo no texto que nós lemos aqui? Paulo está fazendo um trocadilho. Qual que é o trocadilho? Olha... Para que exista vida em vocês, eu preciso me entregar à morte. Jesus Cristo disse que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele cresce e produz muitos frutos. O que significa isso?
quantas pessoas dentro da igreja estão realmente dispostas a entregar a vida para que outros tenham vida? Irmãos, nós nos transformamos nós como igreja no geral, não só a igreja local, a igreja brasileira se transformou numa comunidade de gente egoísta, que não entendeu o maior exemplo que foi dado pelo nosso Senhor. O quê? Entregar a própria vida. Dar a vida. Olha, para que vocês tenham vida, eu vou entregar a minha vida. E nós, às vezes, não estamos conseguindo entregar 1 hora do nosso tempo, para que outros tenham vida. E estamos querendo falar em evangelho. Não estamos dispostos a sacrificar nenhum dos nossos privilégios. Não estamos dispostos a sacrificar nenhum dos nossos prazeres para que outras pessoas tenham vida. E nós precisamos entender que ser só ouvinte do evangelho, irmãos, não vai nos levar para lugar nenhum. Nós precisamos ser praticantes. Lembro, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falava comigo, me lembrava da canção que eu ouvia muito no seminário, uma canção de um grupo chamado Livres para Adorar. E a canção é: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. É isso que Paulo está dizendo. Olha, em nós opera a morte. Por quê? Nós não fazemos o que nós queremos, nós não vamos onde nós queremos, nós não temos tempo, de repente, de qualidade, nós não temos tempo de lazer, nós não podemos falar o que as pessoas normalmente falam, nós não podemos nos comportar como elas comportam, mas vale a pena. Por quê? Para que vocês possam viver, diz o apóstolo Paulo, nós estamos sendo entregues à morte. Em outras palavras, não vou viver uma vida egoísta pensando só no meu próprio umbigo. Quantas pessoas você acha que nós salvaríamos se nós entregássemos ao Senhor um pouco mais do nosso tempo? A pergunta é: quanto vale essas pessoas que serão salvas para Deus? A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E às vezes nós não temos coragem de dar 1 horinha a mais para que uma vida seja salva. Sabe como que é o nome disso? Egoísmo. Me lembro aqui de uma história bíblica, está lá em Reis, não lembro o texto exato agora, mas já compartilhei com os irmãos no curso de maturidade, falando sobre o evangelismo, de 2 mendigos que encontraram pão depois que o exército dos inimigos fugiram e deixaram pão, e estava todo mundo morrendo de fome dentro da cidade. Um olhou para o outro e disse assim: quer saber de uma coisa? Vamos comer nós aqui. Larga esse povo morrer para lá, vamos pegar tudo que a gente tem e vamos cair fora. O outro falou assim: como poderíamos fazer isso? E Deus não requeriria de nossa mão. Nós encontramos o pão. Em outras palavras, a cidade estava sitiada. Eles iam morrer de fome. Em outras palavras, nós encontramos a vida, tem gente morrendo, e nós vamos ser egoístas apenas de pegar a vida para nós e deixar o povo morrer. Deus não requereria de nossas mãos essas vidas. É assim que muitos crentes estão agindo. Encontraram a vida, encontraram a graça, encontraram o favor, encontraram Jesus. Qual que é o problema? Não estão dispostos a voltar e compartilhar isso com outros. Quantos estão aí? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios. Olha o que Paulo diz. Capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Os irmãos estão aí? Verso 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, diga últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Diga assim, Paulo é louco
para que o povo seja sábio. Olha lá. Nós fracos e vós fortes. Para que o povo seja forte, Paulo está fraco. Vós ilustres e nós vis. Vis é vergonhoso. Ou seja, vocês são nobres e nós somos vis. Até esta presente hora, até esse momento, porque pode acontecer coisa pior ainda, sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos ou abençoamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo desse mundo e como escória é fezes, irmãos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como os meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, professores, mestres, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Quantos estão aí? Olha para mim. O que Paulo está descrevendo aqui? O preço pago para gerar filhos em Jesus Cristo. Qual que é o preço, pastor? Ele começa dizendo, Deus nos colocou por último. Somos feitos espetáculos para os anjos, para os homens e para os céus. O que nós sofremos? Fome, perseguição. Olha para mim, irmãos. Isso aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, jamais vai ser a nossa realidade. Você consegue entender? Nós jamais vamos passar fome, frio, ser esbofeteado. Nesse tempo, pode ser que as coisas mudem. Jamais vamos passar isso para gerar um filho para o Senhor. Por quê? Porque os tempos mudaram. Nós vivemos num país onde existe a liberdade de expressão. O Estado é um Estado laico. Você pode pregar, você pode subir numa caixa de tomate na praça e gritar para todo mundo que Jesus ama eles. E que ninguém vai te bater por causa disso. Então, observe, no tempo de Paulo, as coisas eram muito mais complicadas. Olha para mim. Quanto nós estamos dispostos a dar para salvar uma vida do inferno? Já imaginou essa proposta? Olha, é o seguinte, você vai salvar uma vida. Ah, vou, Senhor, vou. Você vai ter que pagar um preço. Tá, Senhor, qual que é o preço? Fala que eu pago. Aí o Senhor faz essa lista assim, ó, para você, ó. 11. Você vai sofrer fome. Quantos são aí? Hã? Quem está disposto a sofrer fome para salvar uma alma? Se depender de um dia de jejum seu, para que uma alma seja salva esse ano. Sede, ó, é o seguinte, vai salvar uma alma, mas para isso não vai beber água, vai sofrer sede. Estamos nus. Aí não dá, né, irmão? Como assim? Recebemos, você vai salvar uma alma, mas você vai tomar uma surra para isso. Vai gerar um filho. Não temos pousada, vai perder sua casa. Posso perguntar? Só até aqui. Quantas almas seriam salvas? O que nós realmente estamos dispostos a fazer, irmãos? Você sabe que às vezes não, quase sempre, eu sinto uma agonia profunda dentro de mim com relação a isso. Sabe por quê, irmãos?
Porque muitos dos irmãos realmente estão entregues, mas muitos dos irmãos parece que não entenderam nada ainda. Sabe qual que é a nossa dificuldade, irmão, hoje? Pastor, o ar está muito gelado, domingo que vem eu não venho. Entende? Pastor, eu não tinha dinheiro para o Uber. Irmão, você mora onde? Lá em Florianópolis? Não, 3 quadras. Consegue entender? Pastor, é que estava chovendo, pastor. Sabe? Água. Sim, ó. Já imaginou cair água em mim? Que sou feito de açúcar? Você consegue entender? Sabe o que é, pastor? É que começou minha série nova no Netflix. Entende? Aí, assim eu estava vindo numa sequência boa assistindo. Aí, largar isso aí para consolidar um irmão? Esse é o nosso problema. Consegue entender? Pastor, a cadeira não está muito confortável. O senhor trocou essas cadeiras, tem esses bracinhos que ficam atrapalhando a gente. Você consegue entender? Esse é o nosso problema. Isso é o que nós estamos enfrentando para salvar vidas. Pastor, sabe o que é? O encontro com Deus é 3 dias. 3 dias da minha vida numa chácara servindo outra pessoa. Ah, não, pastor, não dá. Eu não tenho tempo para isso. Esse é o nosso problema. Para gerar uma vida. Os problemas de Paulo eram outros. Apanhava, era apedrejado, nu, fome, sede, trabalhando com as próprias mãos. Olha o que ele diz: afadigados, blasfemados, perseguidos. Só que Paulo entendeu uma coisa. O quê? A essência do Evangelho. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Vale a pena largar sua Netflix. Vale a pena você abrir mão de 3 dias da sua vida, um final de semana. Vale a pena. Para que outras pessoas... Presta atenção. Jesus deu a vida dele por isso. Nós deveríamos dar a nossa também. Quantos conseguem compreender? Ou vamos ser só ouvintes do Evangelho? A gente vem aqui, ouve, feliz da vida, porque eu ouvi, aprendi algo novo, que bom, pastor, palavra abençoada. E vou continuar a semana vivendo uma vida egoísta, pensando só em mim mesmo. Olha o que disse Jesus, abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus, capítulo de número 20, verso 17 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes, Jesus vai contar o plano. Eis que vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. E entregarão aos gentios para que deles escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao 3º dia ressuscitará. Olha Jesus, o que Jesus está falando aqui? Bom, para que vocês vivam, eu vou ter que ser entregue na mão dos sacerdotes e os escribas, eles vão me entregar nas mãos dos gentios, e eu vou ser escarnecido, açoitado e crucificado. Esse é o plano. Verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele disse, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ou seja, quando o Senhor conquistar o reino, coloca um filho meu à direita e outro à esquerda. Em outras palavras, eles vão ser os principais depois do Senhor no reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Ou seja, o cálice é o cálice do pecado por outras pessoas, do pecado de outras pessoas, e o batismo é a morte. Disseram-lhe eles, nós podemos.
E ele disse: na verdade, bebereis o meu cálice. Ou seja, vocês também vão dar a vida em função de outros. E sereis batizados com o batismo que eu sou, e vocês também vão morrer por minha causa. Mas o assentar-me à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos, Tiago e João. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, preste atenção, bem sabeis que os príncipes dos gentios, os reis, né, são estes dominados, pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os que grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, diga, não será assim entre vós. No meio dos ímpios, os príncipes e os maiores dominam sobre o resto. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós ser grande, seja vosso serviçal. Pastor, eu quero ser grande, sirva a todos. O que é servir? É dar a sua vida em função de outro. Os irmãos estão aí? Olha para mim, preste atenção. Quando você trabalha numa empresa, você é servo. Os irmãos estão aí? Ainda que não no sentido original aqui da palavra, porque a ideia aqui é ser escravo mesmo. Agora observe, quanto tempo você trabalha por dia? 8 horas, vamos supor, uma carga horária, 8 horas por dia de trabalho. Você está dando a sua vida em função de outro, porque a empresa não é sua. Você consegue entender? No final das contas, quem vai ganhar o dinheiro é o dono da empresa. Você vai ser pago por suas horas de trabalho. Só que o que as pessoas não entendem? Horas de trabalho é igual horas de vida. O que você está vendendo não é suas horas de trabalho. O que você está vendendo é as suas horas de vida, porque essas 8 horas que você trabalhou na sexta-feira não voltam mais. Quantos estão aí? Então, preste atenção. Quando você serve alguém, o que é que você está fazendo? Porque olha para mim, para servir alguém eu tenho que parar e dar o meu tempo a essa pessoa, sim ou não? O que você está fazendo? Diga o quê? Dando a sua vida. Observe isso. 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Por quê? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... Agora olha o que é servir. E para dar a sua vida em resgate de... Diga assim, servir é dar a vida. Quantos estão aí? Então olha para mim. Por que Jesus disse que o que perder a vida é o que vai ganhar? É simples. Porque o que perdeu a vida não viveu de forma egoísta pensando em si mesmo. O que perdeu a vida, deu a vida em função de outros. Consegue entender? Olha para mim. Nós precisamos entender esse amor de Deus que eu falei aqui no começo, na hora da oferta. Que amor é esse? É o amor que dá a vida, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Ou seja, o próprio Deus se entregou numa cruz. É o amor que é tão grande que o próprio Deus se entrega. Ele dá a própria vida para que nós tenhamos vida. Agora, muitos de nós não conseguimos dar a vida em favor daquilo que Deus já deu a vida dele. Por isso que o João vai dizer que qual que é o maior mandamento? Qual que é o novo mandamento? Amar o teu próximo. Diga assim, por quê? Porque quem ama dá. Quem ama